Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. Vamos falar de saúde, porque a doença renal crônica provoca pelo menos quase 2,5 milhões de mortes por ano no mundo, com uma taxa crescente de mortalidade. O problema é tão grave que a Sociedade Brasileira de Nefrologia estima que em 2040, problemas envolvendo os rins serão os responsáveis pela 5ª maior causa de morte no mundo. No Brasil, cerca de 150 mil pessoas fazem diálise, mais 27 mil aguardam em lista para transplante de rim. Anualmente, cerca de 10 mil pacientes entram nessa lista de espera em todo o território brasileiro. Só para você ter uma ideia, aqui em Joinville, a Fundação ProRim realiza quase 110 mil sessões de hemodiálise por ano. E quase 2 mil transplantes foram feitos em parceria com o Hospital Municipal São José. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan a médica nefrologista da Fundação ProRim, a doutora Marina Brita, para falar um pouquinho sobre esta doença e também sobre os cuidados que nós temos que ter no dia a dia. Doutora, bom dia, prazer tê-la conosco aqui, tudo bem? Bom dia, um prazer estar aqui também. Muito bem, bom dia. Doutora, por que nós temos uma projeção preocupante e quanto, né, a gente fala sobre a expansão desses problemas renais? Então, tem inúmeros fatores que têm contribuído para o aumento do número de pacientes com doença renal crônica. Entre elas, os nossos hábitos de vida, mudança dos nossos hábitos, né? Cada vez as pessoas estão ficando mais obesas, mais sedentárias, um número crescente de pacientes com hipertensão e diabetes também, já secundário a esses hábitos de vida não saudáveis, além também do aumento da sobrevida, né, dos pacientes com doença renal crônica. Então, isso também contribuiu bastante para o aumento do número de pacientes em diálise, por exemplo, né? Segundo o Censo Brasileiro das clínicas de diálise de 2020, isso é um dado de 2020. Em 2000, a gente tinha 44 mil pacientes em diálise no Brasil. E no fim de 2020, a gente já tinha mais de 144 mil pacientes, né? Então, para a gente ver como que os nossos hábitos de vida estão impactando também no aumento da doença, além da sobrevida. Isso é uma boa coisa, né? O aumento da sobrevida dos pacientes também tem impactado nisso, mas muito mais o aumento da incidência, né? Que são os novos casos, por causa dos nossos hábitos de vida mesmo, né? Os nossos hábitos não saudáveis atualmente. Essa correria do dia a dia, né? Como popularmente que a gente fala, estamos aí sempre na correria. Doutora, agora, e é uma doença silenciosa, né? Exatamente. As pessoas associam muito doença renal à dor, né? Mas eu não sentia dor, eu não sentia nada. E uma coisa que eu sempre falo com os pacientes, assim, o rim ele dói quando ele tem infecção ou cálculo. Se ele está diminuindo a função dele, ele não vai doer, né? Então, muitas vezes os pacientes eles não fazem exames de rotina, né, para ver a função renal, e quando fazem o diagnóstico, a doença já está numa fase muito avançada. E aí, nesse momento, a gente não consegue resgatar aquilo que ele já perdeu de função renal, e muitas vezes a gente não consegue nem parar a progressão da doença. Então, por isso que é importante a gente fazer a prevenção, né? O que são os fatores que acabam impactando num pior prognóstico, numa progressão maior da doença renal? Obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, descontrole da pressão, descontrole do diabetes. Então, o paciente ele tem que cuidar de todos esses fatores de piora de progressão, justamente para não deixar a doença renal avançar, né, a um nível de fazer diálise, ou hemodiálise, diálise peritoneal, ou precisar de um transplante renal, né? Esse é o ideal. Uhum. Doutora, quando se fala na questão dos sintomas, né? Sim. Quais seriam os primeiros sintomas que aparecem no corpo da pessoa? Então, tem algumas coisas dessa doença silenciosa que a gente tem que prestar atenção. Então, alterações da pressão podem já ser um sinal de doença renal. As pessoas acham que é o contrário. Sim, a hipertensão é um fator muito importante para perda de função renal, mas às vezes é o contrário, principalmente em pacientes jovens, sabe? Então, assim, pressão alta, às vezes, né, descontrolada, a gente tem que ficar atento. No exame da urina ou avaliação da urina, a gente tem que ficar atento a alguns sinais. Presença de sangue ou a urina mais escura, presença de espuma na urina pode ser um sinal de alteração de função renal. Algumas alterações do hábito urinário, às vezes o paciente passa a urinar muito mais à noite do que de dia, isso chama noctúria, isso pode ser um sinal de alteração de função renal. Então são algumas coisas que o paciente tem que ficar atento. Dificuldade miccional, né?
né? Dificuldade de urinar, especialmente nos homens, né? Pode ter algum componente aí prostático, principalmente nos homens de mais idade, que pode também alterar a função do rim. Então, são alguns dos sinais, né? Alteração da pressão. E na fase mais avançada da doença, que é o que a gente não quer que o paciente chegue, né? Começa com edema de membros inferiores, às vezes que é inchaço, né? Dos membros inferiores, inchaço em torno dos olhos. Pode ter também náusea, vômito, perda de apetite, isso tudo são sinais, mas já são sinais mais graves, de avanço da doença renal, né? Que é onde a gente não espera não chegar, que a gente quer sempre alertar a população para cuidar dos primeiros sinais para que não avance tanto. Doutora, é comum a gente ouvir a seguinte frase: olha, eu tomo muita água, não vou ter problemas de rim. É um mito? Na verdade, obviamente que tomar muita água ajuda a prevenir doenças renais. Não vai evitar, mas é um bom hábito, né? Não só para a saúde renal, mas para a saúde como um todo, que pode ajudar, né, a prevenir essas doenças. Evitar por completo, não. Se já tem uma predisposição genética ou uma doença que possa agravar, acometer os rins, né? Melhor dizendo, às vezes vai ajudar, óbvio que vai. A gente sabe que o hábito de não tomar água é muito pior, né? Vai agravar muito mais. Mas evitar, aí é um pouco mais difícil. Então, de toda forma, bebam água, né? Então, é melhor que se se pecar tome. pelo excesso, né? É melhor pecar pelo excesso. Não associar mais um fator de risco, né? verdade. Para quem que já tem, é melhor que a gente não associe mais um fator de risco. Perfeito. Ô, doutora, quais os perfis, né, dessas pessoas mais propensas a terem essa doença? Então, os fatores de risco para desenvolver a doença renal são os pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, que antigamente a gente nem pensava neles, mas assim, a obesidade causa uma hiperfiltração no rim que pode levar à perda de função renal a longo prazo. Os pacientes mais idosos, né? Esse é um perfil mais de risco, né? A gente falou agora há pouco que no Brasil cerca de 150 mil pessoas fazem diálise. A pergunta de leigo, doutor, eu queria fazer para a senhora é a seguinte: a pessoa que já faz diálise pode ter um tratamento e ela, digamos, se livrar do diálise num período de tempo depois, ou seja, ela pode voltar a ter o rim numa condição mais saudável ou não? Fez uma vez, sempre vai ficar refém, digamos assim, do tratamento? Depende da causa, né? Depende do que provocou essa perda de função renal. A gente tem, por exemplo, pacientes que fazem um quadro de injúria renal aguda, né? Não é que ele não tinha uma doença crônica que evoluiu. Alguma coisa fez com que ele fizesse uma injúria renal aguda. Leptospirose é um exemplo, sabe? Uma doença que é muito, muito frequente em Joinville. Inclusive, às vezes o paciente pode fazer uma injúria renal aguda em precisar de diálise por um tempo e depois em recuperar a função renal, né? Então, aí ele faz a diálise um tempo e depois ele recupera. Mas é diferente daqueles que já vêm com uma progressão de doença e perdendo a função renal ao longo do tempo, né? Então, é sempre importante a gente saber tem algumas outras patologias, né? Por exemplo, pacientes soropositivos que às vezes fazem injúria renal na fase aguda da doença, que depois podem recuperar e sair da diálise. Mas é muito importante saber que os pacientes que fazem uma injúria renal aguda, né, eles têm 30% deles vão acabar evoluindo para uma doença renal crônica ao longo do tempo. Então, eles precisam continuar em acompanhamento com o nefrologista. Já aqueles que já têm uma doença renal crônica, às vezes quando chegam pra gente com sinais anatômicos, assim, né, de alteração de função renal, um rim de tamanho mais reduzido, com alterações quando a gente vê no ultrassom e tudo, esses dificilmente vão recuperar a função renal. É porque já foi uma progressão da doença que acabou levando a essa perda, sabe? Então, tudo depende do motivo pelo qual ele perdeu. Doutora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, Sim. a Fundação ProRim é uma referência no Brasil, todo mundo sabe disso, Sim, nesse sim. atendimento, mas é outro negócio, né? Ela não funciona sozinha. Não. Ela precisa de um apoio. Sim. E como é que as empresas ou as pessoas podem fazer para ajudar também? Então, a Fundação ProRim é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. A gente atende 99% dos pacientes SUS, não só hemodiálise, diálise peritoneal, mas o transplante também é vinculado ao SUS. E quem quiser nos ajudar, a gente tem algumas formas, né? Então, assim, os interessados em ajudar a Fundação podem ajudar financeiramente, tem que acessar o site da ProRim, que é o doi.org.br.
prorim.org.br, né, para poder fazer a sua doação. E os interessados em participar do voluntariado, a gente tem também o voluntariado, eles podem preencher o cadastro no site da ProRim, que é o www.prorim.org.br. Doutora, o nosso tempo terminou, mas eu tenho que lhe perguntar o seguinte: Joinville tem uma epidemia de dengue. Sim. E aí, quem tem problema renal, se pegar dengue, é um agravante? É um fator de risco para complicação. E o contrário também. A dengue também pode fazer alteração de função renal pela desidratação que ela causa. E como é que a gente previne isso? Já que nós temos, eu imagino que cada um aqui tem um integrante da família que teve ou tem dengue. Aí como é que a gente lida com isso? Problema renal e dengue no momento, hein? Não, na verdade, assim, o que a gente tem que evitar é a dengue, né? dengue. Porque é uma doença que, querendo ou não, com os hábitos de higiene, com a limpeza dos quintais, com o uso de repelente, a gente consegue, de certa forma, evitar. Então, a gente tem que ter os cuidados, né? A prevenção nesse caso, porque a doença renal, muitas vezes, já está ali incipiente, né? Mas a dengue a gente tem que evitar. Então, o meu conselho é evitar a contaminação pela dengue. Obrigado pela aula, doutora. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito bem. Doutora Marina Abrita, médica nefrologista da Fundação ProRim, conversando conosco sobre esse tema que é muito importante para todos nós brasileiros.